Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso escritório regional para a América Latina, aqui com sede em São Paulo. Eu sou o Vitor, sou o diretor regional da América Latina da Google, e é com imenso prazer que a gente traduz o nosso novo projeto no âmbito da Google Education, alinhado à nossa visão global de levar educação de qualidade de forma flexível e acessível para a maior quantidade possível de pessoas. E se trata de uma série de web seminários que estará disponível de forma gratuita no nosso canal do YouTube Brasil, na sua modalidade em português. E o tema de hoje do nosso web seminário é Inteligência Artificial e Política Internacional. Antes de introduzir os nossos técnicos e responsáveis pelas áreas técnicas que trabalham com o tema, eu quero fazer uma contextualização geral sobre o tema Inteligência Artificial. O que é inteligência artificial? É um tema que foi definido pelas Nações Unidas em 2017 como a construção de computadores, algoritmos e robôs que imitam a inteligência observada nos seres humanos, como a aprendizagem, a resolução de problemas e a racionalização. É um tema que gera bastante debate e instiga bastante a imaginação, tanto que inspirou diversos filmes em Hollywood, os mais conhecidos como Inteligência Artificial, como Eu, Robô, como Blade Runner. E a ideia de robôs agindo como nós e pensando como nós é bastante instigante. E é uma ideia que começou a ser gestada tem um tempo, mas ela começou a ser trabalhada e estudada de fato na Segunda Guerra Mundial e colocada em prática de fato na década de 50 com o lendário Alan Turing, que ele desenvolveu um teste que procurou avaliar se uma máquina conseguia se passar por um humano em uma conversa por escrito. Foi o teste de Turing, conhecido também como o jogo da imaginação. E na mesma década também surgiu uma calculadora que tentava fazer operações matemáticas simulando sinapses, que são as ligações entre os neurônios, né? O responsável por esse projeto foi Marvin Minsky. E o marco zero, de fato, da fundação da instituição da inteligência artificial foi em 1956, na chamada Conferência de Dartmouth, onde se reuniram vários executivos de empresas de tecnologia de ponta e pesquisadores e interessados no tema, entusiastas do tema. E nessa ideia se discutiu e começou a gestar, de fato, uma vontade em produzir, em desenvolver inteligência artificial. E em 1950, pela primeira vez, nós lidamos e ouvimos o termo Machine Learning, que descreve um sistema que dá aos computadores a habilidade de aprender alguma função sem serem programados diretamente para essa função. Basicamente significa alimentar um algoritmo com dados para que a máquina aprenda a executar uma tarefa automaticamente. Mas, de fato, quando a tecnologia artificial, a inteligência artificial começou a se consolidar e a maturar, a amadurecer, foi na década de 90, quando surgiu a Google, né? E foi nessa década em que foi marcada pela explosão da internet comercial. E as redes se aproveitaram da inteligência artificial para desenvolver sistemas de navegação e de indexação baseados nessa tecnologia de inteligência artificial. E os programas começaram a vasculhar a rede automaticamente e classificavam os resultados de busca. E daí que surgiu a nossa empresa, o Google. Então, é importante entender que o Google é uma empresa AI First. Isso significa que todos os produtos apresentam de alguma forma processos de inteligência artificial ou de aprendizagem de máquina. Seja o principal recurso, né, o nosso principal recurso, pelo qual nós somos conhecidos, que é a busca na internet, ou nos e-mails, ou nos smartphones Android. Então a gente sempre procura trazer novas soluções cada vez mais práticas e rápidas para os nossos usuários, utilizando-se da inteligência artificial. Certo? E transladando esse tema da inteligência artificial para o campo da política internacional, é importante a gente perceber que a inteligência artificial, como desenvolvimento tecnológico, ela propicia, por essência, a cooperação internacional.
pois ela promove um paradigma de políticas de ciência, de tecnologia e inovação a nível global. E é por isso que tem que se dar a importância às organizações e organismos internacionais que estimulam e, e propiciam e promovem a cooperação e fazem possível a interação entre os múltiplos atores responsáveis pelo tema de inteligência artificial. E é importante que os Estados apoiem a iniciativa privada e a garantia de direitos individuais dentro do escopo de atuação e de influência das tecnologias desenvolvidas, como o caso da tecnologia da inteligência artificial. Em 2016 foi criado a United Nations Center for Artificial Intelligence and Robotics, no âmbito da ONU, que é um comitê de pesquisa e informação sobre os impactos dos desenvolvimentos tecnológicos de inteligência artificial e robótica no planeta. Certo? E então fica claro que é importante entender a imbricação entre desenvolvimento tecnológico e a organização da política internacional. É preciso dar ênfase à criação de rede onde se busca construir uma comunidade científica alinhada no âmbito social e epistemológico em escala internacional, alinhada com o progresso da humanidade, pois os usos da inteligência artificial são numerosos e ainda não se descobriu, porque tem um potencial enorme de melhorar a vida das pessoas. É necessário que tenha aporte internacional e institucional para as empresas e pesquisadores do tema, para que os benefícios do desenvolvimento do progresso tecnológico alcancem a todos no planeta de forma igualitária. Então eu gostaria de passar a fala para os meus colegas, para os especialistas no tema, que com certeza contribuirão de forma enorme para o processo de aprendizagem aqui proposto, e eles são com certeza muito mais preparados para falar do tema do que eu. Agradeço. Oi, gente, meu nome é Gabriela e eu faço parte do grupo de estratégia da Google. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a periodicidade do uso da inteligência artificial pelos estados, né? A gente sabe, como o Vitor já falou no primeiro vídeo com vocês, né, o nosso diretor, que a inteligência artificial ela começou lá com o Turing, né, o Turing Test, em 1950. Só que a gente tem uma linha do tempo que fala um pouco sobre a aplicação mais civil, né, da inteligência artificial. Então a gente teve aí, começou com o Turing, teve algumas inovações, ali depois de 66 a gente teve um pequeno break, onde parou de se pensar em inteligência artificial, porque era considerado uma coisa perigosa, se voltou em 97, 98 e agora nos anos 2000 avançou com tudo e se tornou produtos, né, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Então 2011, 2012 a gente teve os primeiros computadores que conseguiam conversar com a gente, nos responder. 2014 foi o lançamento da Alexa, né, que se tornou parte do cotidiano de muitas pessoas. Então, assim, cada vez mais a gente tem assistentes pessoais que fazem parte do nosso cotidiano e vão se tornar indispensáveis. Mas quando a gente pensa isso sobre política internacional, a linearidade é um pouco diferente. A gente entende que os países começaram a pensar sobre a inteligência artificial muito antes, há muito tempo. Quando isso se tornou algo grande na ciência e na tecnologia, claramente os países já começaram a entender, perceber e buscar aplicações, né? Porque a gente sabe que em política é tudo uma questão de estratégia. Então, se pensar de que forma a inteligência artificial poderia fazer parte da estratégia daqueles países, seja para otimizar a instituição pública ou seja para usos de guerra, que apesar de não serem tão comuns assim, guerra por si mesma, né, a guerra de campo de batalha, a gente sabe que os países eles têm estratégias que estão guardadas para caso essas voltem a ocorrer. Em 2017, no começo de 2017, foi quando os países começaram a anunciar suas estratégias de utilização da inteligência artificial. Um dos primeiros países a fazer isso foi o Canadá. Eles apresentaram a estratégia pan-canadense de inteligência artificial. E vários países seguiram depois, né, esse caminho. A gente teve a Singapura, o Japão, a China, que inclusive já estabeleceu um plano de 3 anos, um plano de ação de 3 anos de utilização de inteligência artificial nas suas políticas.
Em 2018, a quantidade de países que anunciaram suas estratégias de inteligência artificial foi muito maior. Inclusive, a União Europeia anunciou como bloco uma estratégia por si só, que envolvia no começo só se pensar em otimizar a União Europeia como instituição pública, né? Então, utilizar a inteligência artificial para otimizar os processos, assim, sabe? Para otimizar reuniões e fazer com que os debates pudessem acontecer em uma realidade de inteligência artificial. Mas, com o tempo, eles vêm aprimorando isso. A Comissão Europeia ela tem um plano muito bem definido sobre a utilização de inteligência artificial e a gente sabe que devem ter coisas para além do que é colocado no plano, né? Estratégias mais securitárias. Os Estados Unidos também lançaram um summit em 2018, no qual eles abordam aonde serão utilizados a inteligência artificial e se percebe muito uma questão de estudo assim no summit americano. Eles sempre falam muito sobre como eles vão continuar a estudar, continuar a entender a forma como a inteligência artificial pode melhor ajudá-los. E isso é muito básico, assim, né? Não tem muita profundidade, mas também pode gerar uma interpretação muito grande, ainda mais nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma indústria armamentista muito grande, né? Então, abre um espaço que pode até ser problemático. Inclusive, hoje em dia, se trabalha com a ideia de uma necessidade possível, né, no futuro, de você regulamentar a inteligência artificial, porque cada vez mais países estão utilizando isso e se corre o risco de ser utilizado na guerra. Seria bastante problemático para a gente, né? Num segundo momento, a gente utilizaria a inteligência artificial para coletar dados que seriam a base da formulação de políticas públicas. Então, quando você formula uma política pública que tem como base a análise de dados em tempo real, isso é muito mais efetivo para a população. Só que isso também pode criar uma questão de enviesamento, né? Os vieses baseados nisso podem ser muito grandes e ainda devem ser trabalhados. Esse é um dos maiores problemas relativos à construção de políticas públicas. O que a gente espera é que no futuro os estados consigam usar a inteligência artificial da melhor forma possível, apenas para benefício da população, né, para tornar o dia a dia melhor a partir do uso dos dados em tempo real. Mas a gente ainda tem muito a analisar e vamos ver como o futuro e como os estados vão pensar sobre a inteligência artificial. Muito obrigada, gente. Oi, gente! Então, a gente falou um pouquinho mais sobre inteligência artificial e suas diversas formas de contextualização. E agora eu queria falar um pouco mais sobre a inteligência artificial e seus efeitos na política interna dos estados. Para tratar dessa temática, eu acho que é prudente realizar uma divisão entre uma perspectiva tradicional e uma perspectiva contemporânea. A perspectiva tradicional, ela está mais atrelada ao próprio estado, ao próprio poder estatal. Já a perspectiva contemporânea está muito ligada aos novos atores sociais, então ONGs e entidades que realmente têm esse novo campo de atuação em cima da inteligência artificial. Mas vamos por partes. Primeiro eu queria falar um pouco mais sobre essa questão tradicional, né? A gente pode falar que o poder estatal, ele age diretamente nas funções estatais. Então, quais que seriam essas funções estatais básicas? A primeira seria a manutenção desse próprio poder. Então, o poder precisa ser mantido. A segunda seria relacionada ao mínimo bem-estar social aos seus cidadãos. E a terceira, realmente uma perspectiva securitária. Então, como proteger seu território, seus cidadãos de ameaças externas. Então, a gente viu que o poder está alinhado, né, com essas funções. E esse poder ele é muito definido pela soberania, pela liderança. Então, quem consegue ter esse poder, certo? Tem uma liderança, né, é o líder desse estado. Só que a gente vê as novas tecnologias modificando, transformando esse conceito. Por quê? As novas tecnologias, elas têm uma relação direta com o poder, certo? Então, quem tem mais tecnologias tem mais poder. E aí você entra, tudo bem, mas quem vai controlar essas novas tecnologias, né? Quem é capaz de decifrar, de codificar, de realmente entender essa questão do aprendizado de máquina, né? Essa questão dos algoritmos. Então, são essas pessoas que vão conseguir controlá-las, certo? Vão conseguir controlar a tecnologia e, querendo ou não, tem uma função muito forte nesse destino do poder, né? Nessa, realmente, compensação do poder. E é nesse quesito que a gente pode falar. A gente pode falar que existe o surgimento de uma nova elite. Então, realmente, de novos atores que vão ser imprescindíveis para essa formação do Estado.
E quem são esses atores hoje, né? Hoje são as empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia, elas possuem uma relação direta com o Estado, com o governo dos estados. E eles definem muitos quesitos do poder estatal e realmente tem muitos benefícios nessa relação, né? E também tem suas desvantagens. Então tá, a gente chegou à conclusão que realmente houve uma pequena modificação dessas relações de poder. Bom, mas será que realmente as coisas mudaram? Eu acho que nesse quesito é muito importante a gente falar sobre a questão de desigualdades, né? Então, assim, a gente tem essas novas relações de poder, mas a base das relações de poder ainda é desigual. Não são todas as pessoas que têm acesso a essa tecnologia, não são todas as pessoas que conseguem acompanhar essa evolução a ponto de realmente se integrar a essa função interna dos estados, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar o papel dessas empresas de tecnologia, como a Google, em democratizar esse espaço das novas tecnologias, né? Então, realmente, fornecer esses cursos de capacitação atrelados à tecnologia, abranger esses espaços aonde as tecnologias conseguem adentrar, e a relação próxima com o governo dos estados ajuda muito nesse processo. Então, a gente tem que as desvantagens, elas podem ser solucionadas por uma postura proativa dos próprios detentores, dos próprios codificadores dessas novas tecnologias. Bom, então isso é muito positivo. Outra questão que a gente pode falar também é essa questão dos trabalhadores, né? Porque a gente tinha muito bem definido aqueles trabalhadores de Karl Marx, proletários, que iam lá, faziam aqueles mesmos processos repetitivos e que esses trabalhadores estão sendo substituídos por máquinas. Então a gente fala, bom, então não existe mais essa classe proletária. Ela existe e está presente no momento que você precisa de alguém para realmente olhar a manutenção desses robôs, né, que substituíram os outros. Então, assim, a gente tem o surgimento essa ressignificação dessa classe proletária. E ela precisa fazer parte, né, desse dia a dia, precisa fazer parte também desse rol, desse poder estatal, dessa questão das novas tecnologias, né? Então, é realmente inserir os trabalhadores nesse campo de atuação. Falando em campo de atuação, eu acho que é importante a gente falar também sobre essa perspectiva contemporânea dos efeitos da inteligência artificial na política interna dos estados. Nessa questão contemporânea estão muitos os atores sociais, né? Esses atores sociais que eles estão ganhando cada vez mais força, como ONGs, né? Entidades de assistência social, redes sociais, né? Então, assim, eles têm um novo campo de atuação, que são as redes sociais, esse quesito de data, da inteligência artificial. Então, beleza. Eles têm esse novo campo de atuação, mas a gente já vê isso acontecendo? A gente vê. A gente vê porque o celular hoje, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento. E ele pode, inclusive, funcionar como instrumento de denúncia de próprio abuso do poder estatal. Então, é muito importante essa comunicação, né? Essa inter-relação entre diversas redes sociais para que elas sejam utilizadas de uma forma benéfica, né? Então, a gente tem aí a questão de Hong Kong, né? Quando estavam acontecendo lá os protestos, a gente tem diversos movimentos que realmente dependem dessa rápida informação, né? Esse aparato de denúncia, esse aparato muito importante para a própria talvez manutenção desse poder, como que esse poder está sendo dado, como que realmente esse poder está acontecendo, está sendo exercido. Então a gente tem esses dois efeitos da inteligência artificial dentro dos estados. Eu acho que cabe aqui rapidinho falar sobre a questão externa, né? Então, como que essa inteligência artificial vai definir a atuação externa dos estados? A gente tem eu já comentei, que alguns estados eles têm umas relações mais fortes com essas empresas de tecnologia. E essa relação mais forte coloca ele num nível de competitividade maior frente aos outros. Isso acontece fazendo com que os outros eles criem uma relação de dependência com esses principais portadores de tecnologia. E isso pode ser um pouco complicado, porque essa sempre foi uma questão muito comum nas relações internacionais, né? E além disso, pode também estar muito atrelado a essa situação de guerra, né? Então, essas novas tecnologias sendo utilizadas para essa questão de guerra. Mas nesse quesito é importante a gente falar. Um robô, ele não pode, de forma sozinha, realmente se tornar violento. Ele precisa ser ensinado a ser violento, a ter essa postura, né, de matar, como a gente fala. Então, assim, é importante ver que a inteligência artificial, ela depende muito de quem a está utilizando, né? Quem está realmente controlando, que sempre foi a nossa pauta aqui, e a pauta de novo, controlando essa inteligência artificial. E é nesse quesito o maior ponto de discussões sobre isso.
Na verdade, a inteligência artificial, a gente precisa agir sobre ela, falar sobre ela, atuar sobre ela de uma forma transparente, de uma forma ética. Porque se você não fizer isso, realmente a gente pode criar uma nova ferramenta que vai causar muito mais problemas, vai ampliar os riscos dessa própria inteligência artificial. E por isso é tão importante a gente ser transparente, a gente ser ético. É importante que essas empresas de tecnologia, elas atuem de uma forma proativa, né, de uma forma positiva dentro dos estados, entre as relações dos estados. Então, assim, as empresas de tecnologia são muito benéficas se a gente se colocar nesse lugar de transparência e de ética, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada por escutar e acompanhe aí os outros colegas para novas explicações. Meu nome é Igor e eu vou falar da aplicação da inteligência artificial tanto para meios civis quanto para militares e como isso pode impactar o sistema internacional pela sua influência, né, do balance of power do globo. E então, para fazer isso, nós primeiro temos que pensar o que é inteligência artificial, né? Isso já foi bem definido pelos meus colegas, mas vamos pensar num ponto de vista de produto, né? A inteligência artificial é um produto? É um objeto? Não, não é, né? É um conceito, é uma ferramenta praticamente. Ela é mais como um enabler do que como um weapon, que é então não é que a inteligência artificial ela pode ser contabilizada como um ativo militar, por exemplo, ou especialmente porque ela tem diversas aplicações diferentes na sociedade. Então, quando a gente pensa aí, a gente pensa muito, né, no robozinho, ou no Exterminador do Futuro, ou na Alexa. E, é, e na verdade não é só isso, né? Muitas vezes a inteligência artificial tá ali na planilha de computador, tá ali no ar-condicionado, tá ali na televisão e assim como objetos militares também, computadores militares, reconhecimento de mapa de uma forma mais rápida, reconhecimento facial, que é algo que é bastante polêmico, mas que tem aí a inteligência artificial envolvida, né? A questão toda da segurança da internet, do rastreamento de contatos, que também é outro assunto muito polêmico, porque aí já tem toda a questão da privacidade e tal. Então, aí, né, ela não é um objeto, ela é um conceito que ela pode ser aplicada em diferentes tipos de objetos, em diferentes tipos de situações. Inclusive para fins civis, que a gente já está sabendo cada vez mais, né? Cada vez na nossa vida aí está mais presente. Muita gente fica assustada às vezes porque o algoritmo da rede social sabe o que você quer comprar. E isso é tudo fruto, né, da inteligência artificial que vai fazendo ali um diagnóstico de pessoas com seu perfil e o que elas gostam de comprar, o que elas querem. E carros e assistentes pessoais como a Siri e tudo mais. Então, tudo esse meio civil, né, esse meio mais urbano, mais comum para a gente, ele já está bem desenvolvido, ele está se desenvolvendo cada vez mais. Outra aplicação da inteligência artificial que é relativamente antigo, mas são, por exemplo, os personagens, os NPCs, né, dos videogames, têm ali, são programados para ter um certo comportamento que simula um humano em determinadas situações. Então você chega ali com um bonequinho numa fase, então o inimigo já sabe que ele tem que te atacar, e às vezes os videogames mais novos sabem que tem que atacar de uma certa forma, porque senão você já vai elaborar uma estratégia, o que torna, né, o jogo cada vez mais dinâmico. E essas são apenas algumas das propriedades daí para o fim civil, né? E temos aí várias previsões para esse século, carros automatizados que detectam obstáculos na pista e tudo mais, entre muitas coisas que algum tempo atrás seria visto assim como algo do futuro, do ano 3000, mas já está acontecendo, né, nesse momento. E
tal como vários outros produtos, eu acabei de falar que não é um produto, né? Mas tá como vários outros tipos de produto, objetos, conceitos, algumas coisas perpassam, né, aquela ponte entre o civil e o militar. Então, quando a gente pensa em alguns, é, por exemplo, o GPS é algo que teve uma origem, né, militar, a internet teve uma origem militar também, mas que hoje está em todas as áreas da sociedade civil. Mas também quando a gente pensa ali na questão do veículo, do transporte, tem ali um fim que ele era mais civil, mas que também passou a ser militar, com aplicações específicas, aviões militares específicos. E mudou bastante a forma do mundo ser ali no início do século passado, né? Toda a questão dos transportes. E então isso deve acontecer com a inteligência artificial também. Assim como ela está cada vez mais importante para o meio civil, ela vai ser cada vez mais importante para o meio militar. E dá para a gente traçar um comparativo com a questão dos porta-aviões. Por que os porta-aviões? Porque os inventores dos porta-aviões foi a Marinha Britânica, ali no início do século XX. Só que eles não pensaram na utilização do porta-avião como algo essencialmente estratégico, era algo ali mais para pontual e tudo mais. Diferentemente da Marinha Britânica, da Marinha Japonesa e da Americana, que utilizou o porta-avião como uma forma de plataforma móvel para qualquer lugar do mundo poder ali ter uma conexão maior entre a Força Aérea, né? Então a Força Aérea e a Marinha passaram a ser altamente conectadas e o que aumentou bastante a questão do poderio militar desses dois países, né, que futuramente iriam ali se enfrentar na Segunda Guerra. Então, e por que eu estou falando disso? Porque a Royal Navy, né, que era a Marinha Britânica, ela era a mais poderosa no mundo até aquele período, né, até o início do século XX. Era o império, assim, onde o sol nunca se põe, mas que dava aquele poder como garantido, assim, nada poderia superar supostamente a Marinha Britânica. Mas justamente por uma invenção deles, a Marinha Americana subsequentemente, né, superou a britânica e tudo mais. E isso pode acontecer com a inteligência artificial, por exemplo, relacionada à China. A China é o país que hoje investe mais em inteligência artificial, tanto para fins civis quanto para fins militares, bem mais que os Estados Unidos. E isso pode ter várias causas, como, por exemplo, a alta burocracia do exército, né, ocidental e tudo mais, e o fato das empresas chinesas hoje em dia estarem ali na vanguarda da tecnologia em AI, no 5G e tudo mais. É, e, e as empresas americanas compram e sim investem bastante, o exército americano, né, desculpa, mas ainda existe um gap com relação à China e isso está chamando bastante atenção, porque é algo que acontece muito rápido. A tecnologia de hoje em dia já é muito mais avançada do que a de alguns anos atrás. Então, isso pode gerar uma mudança aí no sistema global, uma das mudanças, né, de balance of power, porque a China é mais um dos fatores que a China cada vez avança, enquanto os Estados Unidos avança também, mas de uma forma bem mais devagar, né? Então, além da economia, além de milhões de outros fatores, tem ainda toda a questão da tecnologia no exército e na sociedade também, né? A gente vê uma sociedade chinesa ali muito mais integrada à inteligência artificial do que a sociedade dos outros países. Embora isso seja bem polêmico, né? Como a utilização de reconhecimento facial pelas câmeras, né, das cidades chinesas. Então, é algo a se pensar. Algumas aplicações, né, da inteligência artificial no Exército, por exemplo, poderia também ser o reconhecimento facial por meio de drones, ou a aplicação de carros militares e até tanques automatizados, a questão de dados, de investigações que poderia ser muito mais dinâmica e que hoje está sendo desenvolvida cada vez mais. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Eu sou o Gabriel, eu sou engenheiro de redes e também sou especialista em políticas públicas e relações governamentais. Sim, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma área não tem qualquer tipo de correlação com a outra, mas são essas voltas que a vida acaba dando e acaba trazendo a gente para os lugares que a gente está hoje, né? E eu sou gerente de relações governamentais e políticas públicas da Google Brasil. E por trabalhar com política pública e relações governamentais, nada melhor do que trabalhar esses assuntos, tratar desses assuntos diretamente, onde as decisões desses temas são tomadas no Brasil, né? Então, eu trabalho na filial da Google aqui em Brasília, atuando diretamente com os stakeholders no Congresso, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, para a execução de algumas políticas que são do nosso interesse. Bom, para começar a falar de inteligência artificial, igual meus colegas que vieram antes de mim já falaram, é muito importante a gente ter em mente que não existe um consenso em relação à importância da inteligência artificial, ou quando que essa importância vai começar a trazer efeitos para a sociedade, vai começar a trazer efeitos para a vida dos cidadãos, por exemplo. Há muita gente que diz que a inteligência artificial é uma coisa que vai começar a ter efeitos concretos na vida das pessoas, na vida de empresas, apenas daqui a uns 10, 15 anos, por volta de 2030, 2035. Eu, particularmente, discordo um pouco desse ponto de vista, porque eu acho que a gente já vive a inteligência artificial hoje. Por exemplo, quem tem assistente virtual em casa já acorda de manhã, já pede para ela reproduzir aquela música que a gente gosta, já pede para ela ler e-mails ou mensagens que chegaram durante a madrugada enquanto nós dormíamos. Ou quando a gente está indo trabalhar, acaba pegando um engarrafamento e não consegue digitar naquele momento, a gente pede para o assistente virtual do nosso próprio telefone, né? Para mostrar para a gente qual é o caminho mais rápido, qual a rota menos congestionada, a rota menos complicada para chegar até o trabalho. Eu trouxe esses exemplos da nossa vida do dia a dia para demonstrar que a inteligência artificial ela veio, já chegou e ela chegou para ficar e para melhorar a vida das pessoas, até porque ela já melhora a nossa vida de bastante forma, né? Então, nesse sentido, eu considero muito importante, e nós da Google Brasil como um todo consideramos muito importante, que os países tenham uma estratégia de inteligência artificial que seja condizente com suas realidades e com as realidades que eles esperam ter daqui a alguns anos, né? Porque o desenvolvimento econômico e social desses países não vai conseguir escapar do próprio desenvolvimento de novas técnicas e de novas funções de inteligência artificial. Por exemplo, a gente fala muito aqui no Brasil de que o Brasil não criou ainda uma política de inteligência artificial própria. Na verdade, já existiam conversas, né, sobre o tema ali por volta de 2018, sobre o que fazer, quais áreas seriam prioritárias. A gente vai investir em desenvolvimento de novas plataformas de inteligência para inserir onde? Na educação, na segurança pública, que é um dos principais gargalos que nós temos, na infraestrutura. Então, é um debate que ele se arrasta até hoje e a gente ainda não tem uma estratégia propriamente dita, né? O que acaba travando um pouco o próprio desenvolvimento do nosso país. E isso contrasta bastante com a gente vê com países membros da OCDE, aquela organização que o Brasil pleiteia entrar, né, que está no caminho, está fazendo os esforços para entrar. E a maioria desses países já possui uma política de inteligência artificial própria, seja para uso, né, no campo militar, igual já foi explanado aqui, seja para uso do desenvolvimento de indústria, do desenvolvimento de empresa, da academia, etc. E aí, assim, né, por falar de inteligência artificial, a gente acaba falando de empresa, né, do setor privado, assim. Então, a gente espera que nos próximos 5 anos, aquelas empresas que têm capacidade, né, de investir pesado em inteligência artificial vão conseguir dobrar praticamente o seu faturamento. Mas a gente precisa ser realista de que essas empresas que vão conseguir investir de forma pesada, né, os chamados front runners que a gente fala, são empresas de tecnologia, são empresas que possuem, né, orçamentos já bastante volumosos para poder fazer esse tipo de investimento. Por outro lado, as empresas que não vão ter dinheiro, que não têm recursos, né, a gente está em um cenário de pandemia, de recessão bastante profunda, né, de retração do consumo, de retração de investimentos e tudo mais, essas empresas que não possuem recursos para esse investimento, elas vão ter um impacto positivo menor em relação a esses frontrunners, né? Essas empresas que só vão conseguir investir ali por volta de 2032, 2035, mais ou menos, elas não vão experimentar o mesmo crescimento de faturamento de empresas que estão investindo agora, que é o caso de gigantes de tecnologia, né? Como a Google, como a Apple, como a Tesla e etc. Essas empresas, né, as laggards, essas que vão investir por último,
elas também vão experimentar um aumento de caixa, mas não tão vultuosos igual essas grandes companhias que a gente acabou de citar aqui. E por que eu citei, né, sobre essa questão de ter uma política de inteligência artificial que seja condizente com a nossa realidade? O governo federal do Brasil hoje tem uma estratégia que é bastante positiva, né? E aqui não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor de cunho político, né? Estou falando como gerente da Google Brasil. E em relação ao que a gente vê em termos de tecnologia, em termos de avanço de políticas digitais. Nesse sentido, o governo federal hoje ele tem uma estratégia que é bastante positiva, que é a estratégia do governo digital, que pretende digitalizar a maior parte dos serviços públicos que são oferecidos para o cidadão brasileiro. Para vocês terem uma ideia, uma estratégia tão ambiciosa como essa, que quer digitalizar 98% dos serviços que hoje são oferecidos de forma presencial, não faz parte dos esboços de estratégia de uso de inteligência artificial do governo brasileiro. Ou seja, a gente percebe, né, que o Brasil ele está um pouco perdido dentro dessa questão. Enquanto a gente tem países como a Coreia do Sul, que já usa a inteligência artificial para vigiar a zona desmilitarizada com a Coreia do Norte, para verificar se tem possibilidade de algum ataque, se tem possibilidade de algum cidadão cruzar ilegalmente aquela fronteira, a gente aqui no Brasil ainda está falando de construir uma política. Né? Nós estamos em 2020, caminhando para 2021, e nós ainda não temos uma política própria, né? O que pode atrasar bastante o desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento da nossa população como um todo. Então, gente, nesses minutos que me restam aqui, o que eu e a Google temos para falar é que a inteligência artificial ela veio para ficar, sim. Ela já está mudando a nossa vida no dia de hoje e vai continuar mudando bastante. E que é super necessário que o nosso país pense agora e pense já em relação a quais são os planos, quais são as estratégias que a gente tem para o uso dessas tecnologias dentro do nosso país. A gente já tem o uso de inteligência artificial em algumas atividades, em algumas funções, em que a maioria das pessoas sequer imagina que tem o uso desse tipo de tecnologia, desse tipo de inteligência. Por exemplo, quando a gente chega no aeroporto, né, para pegar um voo internacional, por exemplo, que a gente coloca nosso passaporte no scanner, onde não tem uma pessoa vendo se aquela foto ali realmente é sua, se você é realmente aquela pessoa. Você coloca seu passaporte ali, ele escaneia o seu rosto e ele comprova de que você é realmente proprietário daquele passaporte. Ele busca seus dados para saber se você tem algum motivo que te impeça de sair ou de entrar no país. E tudo isso é feito pela inteligência artificial. Tudo isso é feito a partir dessas inteligências. E quando a gente fala de segurança de fronteira, a gente fala, né, de o uso de imagem de cidadão, uma vez que os aparelhos estão escaneando o seu rosto, a gente está falando justamente de estratégia. A gente está falando de trabalho e a gente está falando de cuidado de imagem e cuidado de dados. E quando não se tem uma estratégia de inteligência artificial própria, a gente fica à mercê de nações e de serviços que têm uma estratégia própria, né? O que pode trazer riscos substanciais para a segurança do Brasil enquanto país e da segurança do Brasil enquanto nação que se preocupa ou que deveria se preocupar, né, com os seus cidadãos. Então, eu trouxe esses exemplos aqui só para ilustrar um pouquinho, né, dessa importância desse debate em torno da inteligência artificial, em torno de onde estaremos daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, com certeza muito diferente do que estamos hoje. Mas o que eu queria deixar de reflexão para vocês, perdão, é justamente isso. Acho que é preciso pensar a inteligência artificial como algo do agora, como algo do hoje e que já muda as nossas vidas hoje. Nesse sentido, a Google Brasil está trabalhando pesado junto com o governo brasileiro, junto às outras instituições, para garantir que esse desenvolvimento tecnológico chegue de forma minimamente, né, igualitária em todos os cantos do país e para todos os cidadãos que dela farão uso. Muito obrigado, um abraço e até mais.